Amém, Senhor, nós apresentamos nessa noite João Paulo, Pai. Senhor, que Tu possa falar, que Tu possa fluir, que Tu possa estabelecer e fundamentar, Pai. Aquilo, Senhor, que está no Teu coração, Pai. Nós queremos discernir o Teu coração nesses dias, Pai. Senhor, nós queremos entender a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Pai. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Flua sobre este lugar, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós Te damos graça. Nós Te adoramos, Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amós capítulo 7, versículo 1. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei. Justo logo quando brotava a segunda safra, depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei. Diga clamor, diga oração, diga intercessão. Eu preguei. Está assim na Bíblia? Não. Tá, eu louvei aqui? Diga não. Diga não. Tá que eu preguei? Não, diga não. Diga eu clamei. Diga Amós clamou. Eu clamei, abre aspas. Senhor soberano, perdoai-os, nos perdoe. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Não, deixa. No ambiente de glória, nada é à toa. Tudo é profético. Voltando, e Amós clamou: Senhor soberano, perdoai-os. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Diga então. Diga através do clamor, diga através da oração, através da intercessão. Diga intercessão. Diga orar é uma coisa. Diga orar é uma coisa, interceder é outra. Então o Senhor se arrependeu e declarou: Isso não mais acontecerá. Neemias capítulo 1. Depois de 2 Crônicas, depois de Esdras. Neemias, lá para trás. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. Neemias capítulo 1. Neemias 1. Neemias 1, 5. Na verdade, vamos desde o versículo 1. Quantos aqui já ouviram a história de Neemias? Quantos acreditam que Neemias foi um grande homem de Deus? Sabe quem foi Neemias? O cara responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Quer mais? Agora você vai ver quem era Neemias, a sua principal característica, está em Neemias 1. Vamos lá, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, um bom nome para o seu filho, viu? No mês de Quisleu, no 20º ano,
Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Diga: o povo estava passando por dores. Alguém aqui conhece algum amigo, alguma amiga, algum familiar, algum povo que está passando por uma dor? Só eu conheço. Alguém conhece alguém que está passando por uma dificuldade grande? Quantos aqui acreditam que o Brasil está passando por uma crise? Eu acredito, porque fé não anula os fatos. Eu acredito no avivamento vindouro, eu acredito que já começou, mas a crise existe, ok? A fé não é você andar assim, ó. Uau, isso é bom. A fé não é, muita gente acha que fé é isso daqui, ó. Eu vivo pelo que eu ouço. Não. A fé é aqui, ó. Eu vejo, mas eu vivo pelo que eu ouço. Mas eu estou vendo, ok? Muita gente acha que fé é isso daqui, ó. Não, eu não vou mais eu vou parar de assistir televisão, vou parar de ler jornal, porque eu estou andando pela fé. Não, você não está andando pela fé, você está andando pela covardia. Pelo medo. Você não lê porque você tem medo. Então você não tem fé. Eu leio jornal, eu assisto jornal, eu vou ficar por dentro do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque se eu parar de fazer essas coisas, eu vou achar que o meu povo está tranquilo. Eu vou achar que está tudo em paz, mas não está tudo em paz. Agora, eu não vou viver pelo que eu leio. Eu não vou viver pelo Jornal Nacional. O Jornal Nacional não é fonte da minha fé. Fonte da minha fé é a palavra de Deus. É quando eu entro no quarto e Deus fala: ó, está acontecendo tudo isso, mas o que eu tenho vai mudar tudo. Eu não vivo pelo jornal, eu vivo pela fé. Minha fé é alimentada não pelo que eu vejo, mas pelo que eu escuto. Então eu posso ver, posso ler muito. Mas cara, eu estou ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus está me dizendo: vai acontecer um avivamento da história, e vai partir do Brasil para as nações antes da minha volta. Palmas para Jesus, cara. Então se você abrir o jornal, você vai ver que tem um povo sofrendo. Aí Neemias, ele pede informações sobre o seu povo. E aí um cara chega assim e diz: ó, o nosso povo, seu povo, está sofrendo. Legal. Legal, o povo está sofrendo. Neemias não ficou assim. Neemias não ficou inconveniente com o assunto. Neemias não ficou inconveniente com aquilo que estava acontecendo. Você vai ver aí no versículo 4, leia. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Diga: lágrimas, jejum e oração. 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para oração. Diga: oração. Que eu, seu servo, está fazendo diante de ti dia e noite. Diga: dia e noite. Não é depois da conferência, não é depois que você, sabe, não é simplesmente depois da conferência do acampamento, sabe, não é depois simplesmente daquele evento que você foi e você recebeu uma porção, sabe, do céu. Não é simplesmente antes de um evento, não é simplesmente antes do acampamento, não é simplesmente antes da reunião sobre a terra, não é simplesmente antes de um evento, sabe, que a sua igreja precisa encher. Não, dia e noite, é uma oração contínua. Deixa eu te falar, pare de viver entrando na presença. Se você está entrando na presença, significa que você saiu. Viva nela. Se você viver, você não vai precisar entrar, porque você já anda. Seja como Davi, carregue a presença. Seja constante na sua oração. Sabe por que o Brasil está assim? Porque muita gente ora antes ou depois de evento. Ou melhor, muitos oram antes e nos eventos, mas não são intensos na oração pré e durante evento todos os dias.
Nós precisamos ser constantes, cara. Neemias, ele orava dia e noite. Isso fala de constância. Ele orava a todo momento. Em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Se eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Presta atenção aqui. Eu amo avivamento. Nossa, amo, cara. Sabe por que eu amo avivamento? Porque eu quero que ele volte. Ele está aqui dentro. Só que não é a mesma coisa. Eu quero Jesus em carne e osso. Eu quero estar de frente com ele. Eu quero poder abraçá-lo, cara. Abraçar ele no quarto não vai ser a mesma coisa que abraçar no céu, brother. Eu quero a minha morada. Eu não sou daqui. Você não é daqui. Uma vez nascido novamente, uma vez com nova natureza, você não é mais da terra, você é peregrino, você é o extraterrestre. Você é do céu. Sabe por que muita gente sofre aqui? Porque você idolatra uma terra que não é sua. Se você tem na sua consciência entendimento de que você não é daqui, perdi o carro, ele é bom. Perdi a casa, ele é bom, eu tenho o céu. Ah, morreu, eu tenho o céu ainda. Ah, eu tenho o céu, eu tenho tudo, eu tenho a presença, cara. Perdi amigos, tenho ele, melhor amigo de Jesus, lindo, maravilhoso. Bateu o carro, estou feliz, minha felicidade não é o carro, minha felicidade é Jesus. Perdi a casa, estou feliz porque ele é tudo. O budismo não, vai lá no budismo, você vai ficar um pouco triste assim, pá. Vai lá no espírito, ok, pá. Cristianismo não, ele te mata. O convite para a cruz não é um convite para a vida em si, é um convite antes da vida, é um convite para a morte. Sabe por quê? Só vive quem é morto, quem não é morto só sobreexiste. Homem morto não sente nem espetada. Assisti o enterro do Billy Graham, levei um susto. A maioria literalmente pulando. Franklin Graham, filmaram ele. O Franklin, seu filho, o seu principal filho. Franklin estava em paz, ele estava sereno, a sua face estava tranquila. Meu Deus, como assim? O filho enterrando o pai, feliz? Deus disse, simples. Billy Graham, desde a infância de Franklin, ele olhava para Franklin e dizia: ei, se um dia eu for, fique em paz, porque eu não sou aqui, minha morada está no céu. Então, por ele ter sido criado nessa cultura, quando seu pai se foi, e como um bom cristão, Franklin, ele falou: para que chorar? Ele está melhor do que eu. Carne e osso, Jesus está com ele. Eu não vou ficar com depressão, porque já vou estar com ele. Hoje os nossos enterros mais parecem enterros do que qualquer outra coisa. Sabe por que quando nós enterramos alguém cristão e ficamos com depressão? Porque a gente é idólatra da pessoa e nós não amamos e nós não conhecemos verdadeiramente a maior promessa que temos, que não é África, não é Ásia, não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é igreja cheia, não é evento bom. A maior promessa é o céu. Céu. Agora, eu não quero o céu porque tem rua de ouro. Eu não quero o céu porque a Nova Jerusalém vai ser linda. E vai ser mesmo, vai ter ouro, sim. Eu não quero o céu por isso, eu quero o céu por conta de Jesus. Jesus vai estar lá e eu quero isso por conta de Jesus.
até que todas as coisas não tenham mais valor, porque nós conhecemos e temos tudo. Quem é tudo? Colossenses diz: Cristo é tudo em todos. Você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você pode ter todas as coisas, mas você só tem tudo se você tem Jesus. Então eu amo avivamento, cara. É por isso que eu quero avivamento. E com 12, 13 anos eu estudava avivamento. Eu cresci estudando avivamento. Eu amava as histórias. E eu me desviei, fiquei um bom tempo afastado. Me envolvi com droga, tráfico, com pichação, com tudo você imaginar, com pornografia, com masturbação, com menina, com desobediência ao meu pai. Meu pai está aqui? Levanta a mão, pai. Quero abrir um parênteses aqui. Quer fazer missões? Comece em casa. Todos querem ser o Jesus de 30 a 33, que pregou, curou, ressuscitou. Ninguém quer ser Jesus de 1 a 30. Sabe o que Jesus era de 1 a 30? Um simples homem, carpinteiro, e que era filho de José e Maria. Quer ser o Jesus de 30 a 33? Seja Jesus de 1 a 30. Seja um bom filho, uma boa filha para o seu pai e para sua mãe. E ele era carpinteiro, ele trabalhava, ele estudava. Estude, seja um bom estudante, valorize o teu estudo, corra atrás, cresça. Respeite o processo. Hoje a gente só fala do Jesus de 30 a 33. Cura, ressuscitar, expulsar, missão, fogo. E de 1 a 30, de 1 a 30. Filho de José e Maria. Mas tinha uma coisa que Jesus já fazia antes. Ele não pregava, ele intercedia. Jesus já orava. Deus te deu uma palavra para a África? Não ore por isso não. Você vai ver se você vai para lá. Vontade soberana é só salvação. África, missão, essa é a vontade de Deus. Mas você pode frear tudo isso. Você não freia a salvação. Deus escolheu, já era. Pode correr, pode vazar, vai para boate, vai para prostíbulo. Deus vai lá, busca, te acaba, destrói. Você chora de amor, porque Ele vai atrás em todo lugar. Agora, existem vontades que você pode frear com o seu próprio braço. Nem todas as pessoas que receberam palavras para a África foram para a África. Nem todos receberam palavras para a Índia foram para a Índia. Porque ficaram panguando, olhando o mundo. Esperaram do mundo algo que você teria que fazer. Quando eu voltei para Jesus, cara, eu voltei queimando. Foi 17 de dezembro de 2015. E Deus me disse esse dia: João, o maior avivamento da história vai começar aqui em Brasília. Eu falei: como assim? Sim, maior que Azusa, maior que Londres, maior que Gales, maior que Índia, maior que Ilhas Fiji, maior que Ilhas Faraó, que foram os maiores avivamentos. O avivamento que vai partir de Brasília vai ser muito maior. Eu não tinha igreja, eu não tinha pastor, eu tinha uma Bíblia, eu tinha lá um quarto para orar. Eu comecei a orar, comecei a ler Bíblia. Eu fui para o Jocum, fiquei um mês. Quando eu voltei de Jocum, eu tinha lido um livro, porque estava pelo avivamento, o melhor livro que eu li na minha vida. Eu li isso lá em 2015. Ninguém me apresentou ele, me venderam lá no Jocum. E a capa era louca, era um bando de fogo assim. Eu falei: uau, livro louco, eu vou levar. Aí eu levei, comecei a ler. Aí voltei, cheguei aqui, o Céu na Terra começou, com eu e 4 amigos. A parada começou a acontecer. Hoje são 2 anos. 2 anos e 6 meses de movimento. Ontem nós fechamos o primeiro semestre desse ano. Deixa eu falar uma coisa, cara. 8.160 almas se converteram naquela praça. Tá aqui a Ana Clara, foi resgatada. Cadê a Ana Clara? Estava queimando já aí. Aí, ó, Ana Clara, sabe onde ela se converteu? Lá no meio do pré-carnaval, em frente à conferência da minha igreja. Deus foi lá e resgatou ela, cara. Deixa eu ver se tem alguém aqui. É só ela aqui. Então, cara, tem muita gente. Meu time foi resgatado em balada, em boate, em rua, em praça, em tudo. O número de homicídios em Brasília é o menor em 21 anos. Vou repetir. Não. Se não tem empolgação, não tem amor. Vou repetir. Porque se fosse gol do teu time, você ia pular e comemorar. Deixa eu repetir aqui.
O número de homicídios em Brasília é o menor em 21 anos, segundo o G1 Globo. Palmas para Jesus, cara. De suicídios é o menor em 11, em 7. O número de suicídios em Brasília é o menor em 7. Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar, eu viajo o Brasil toda semana, gente. O que está acontecendo aqui, por falar, está acontecendo em todo lugar, está acontecendo todo. Igual aqui não tem acontecido. Eu te afirmo isso. Conferência grande tem em outros lugares. Igreja grande tem em outros lugares. Tem maiores do que em Brasília, muito maiores. Brasília não tem igreja grande como os outros lugares. Tem pregador bom, tem cantor bom. Mas o que está acontecendo em Brasília, transformação social e cultural, não tem acontecido em nenhum outro lugar. Deus nos disse agora, mediante o amigo do Billy Graham, Craig Looper, que agora Deus vai tocar aqui. Ó, tinha 15 bares em Águas Claras, hoje são 10. Pelo amor de Deus. Palmas para Jesus, cara. Eram 5 boates, hoje são 3. Por que está fechando? O bar fechou porque o dono se converteu. As boates estão fechando porque os crentes só querem saber, ou melhor, os caras só querem saber de Jesus. Não querem saber mais de palavra, não querem saber mais de bebida, de fumar, de acabar com a vida. Eles querem Jesus. Está lá em Amós. Amós diz que no fim dos tempos Deus enviaria fome e sede ao mundo. Fome e sede não por pão, não por vinho, mas fome e sede por Ele mesmo. Vai ter clubinho agora, todo colégio vai ter pregação no meio do pátio. Eu falei isso lá no início na terra, lá para reunião de 4 pessoas, ninguém acreditava. Falei, Deus disse, Deus está falando, Deus disse. Sabe o que o Céu na Terra começou? Não foi por causa de mim. Sabe por que o Céu na Terra começou? Sim, começou no coração de Deus. Mas como começou no coração de Deus? Porque eu não sei se você sabe, mas tem casa de oração funcionando em Brasília tem 8 anos. Sabe como o Céu na Terra começou? Intercessão e oração. Nada começa com pregação, nada começa com louvor. Começa com intercessão e oração. O problema é que a gente quer pregar, quer louvar, quer púlpito. Você quer púlpito? Não queira púlpito, queira Jesus. Sabe o que a gente quer pregar e quer louvar? Porque pregação e louvor traz holofote. Você prega, tem holofote. Tem lá o vídeo. Você quer louvar porque você quer holofote. Você lançou um CD, fica famoso. Intercessão não torna ninguém famoso na terra em si. Porque ninguém vai filmar assim orando. Ele está orando, vamos. Não. Sabe o que a intercessão faz? Intercessão faz você ser conhecido no céu e no inferno. Inferno! Sabe por quê? Só tem autoridade para expulsar o demônio, que é conhecido por ele. João, heresia total. Não, está lá em Atos. Ele disse que o cara foi expulsar um demônio. O demônio falou, opa! Jesus sei quem é. Paulo, Pedro também. Eles nos incomodam muito. E a gente fala deles aqui. Você? Não conhecemos. O diabo deu um chute no meio dos peitos do cara assim. Deu porrada no cara. Por quê? Ele não era conhecido lá. Deus hoje vai te levantar de tal forma. Deus vai colocar um fogo dentro de você. Deus hoje vai colocar uma fome dentro de você, que você vai incomodar o inferno. O inferno vai falar de você, mas ele não vai tocar em você, sabe por quê? Porque ele não tem poder para isso. Ele não tem poder, não tem autoridade. Um dia perguntaram para Leonardo Ravenhill. Chegaram em Ravenhill e falaram, Ravenhill, qual o seu maior sonho? Ele falou, ser conhecido no inferno. Quem foi Ravenhill? Foi um cara que orava 5, 6 horas por dia. Deixa eu falar uma coisa, sabe o que vai acontecer contigo? Deus vai te levantar com tanta força hoje. Deus vai te levantar de tal forma que todo dia quando você acordar, lá embaixo vai ter um sininho bem assim, ó. Ô diabada, cheguei. O fulano lá da Embaixada das Nações, aquele adolescente lá, ele acordou, ele acabou de acordar, ele vai para o colégio. Fiquem ligados, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele é tão cheio de Deus que ele vai aprontar. Billy Graham, 1971, estava orando pela bandeira do Brasil de joelhos.
E tinha um cara chamado White perto dele. Ele tá orando pela bandeira dos Estados Unidos, 1971. Aí do nada ele levanta. Tem várias bandeiras. O White vê ele levantando, não entendendo. Cada missionário era responsável por orar pela bandeira do seu próprio país. Ele levanta, está andando. Aí vai para a bandeira do Brasil. A White está vendo. A White está indo atrás. Aí Billy fica de joelhos e começa a chorar. O White chega. Billy, depois de alguns minutos, por que você está orando pela bandeira do Brasil, não pela bandeira da nossa nação, dos Estados Unidos? Billy vira para ele e diz: é porque é dessa nação que vai partir o último e maior avivamento da história. Billy Graham, cara! O cara que ganhou o maior número de almas. Agora posso falar uma coisa? Billy Graham, em 1979, estava nos Estados Unidos da América. Eu colhi essa informação ontem, eu não sabia dela. Um grupo de jovens chegaram em Billy Graham com papel, um caderno ali ontem, está lá no Google. Pegou um caderno assim: Billy, qual o segredo do seu ministério? Isso era numa conferência de uma igreja. Aí Billy olhou assim para ele: tá, eu respondo. Ele pegou os caras, falaram: sigam-me. Billy leva os caras na sala de intercessão do seu ministério, que tinha na igreja. Tinha lá mais de 70 intercessores orando por ele e pelas cruzadas. Traduzindo, Billy Graham disse com isso que o maior sinal, o maior segredo do seu ministério não era a pregação dele em si, mas era que tinham homens e mulheres intercedendo por ele. Se a gente prega e louva e não ora, a gente quer status. Provavelmente a geração que ora, que prega e louva e não ora, é uma geração que quer status. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7:2. Alguns nunca leram esse versículo. Se eu cito esse versículo sem ler na Bíblia agora, iriam dizer que não estava, porque ele é impressionante. Acho que ele é tipo assustador. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Nossa. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Sabe por que Neemias, Amós, eles oravam? Porque ele sentiu na pele a dor do seu povo. Eu traduzo isso com Gálatas 4:19. Eu sinto dores como de parto, até que Cristo seja formado em vocês.
O problema é que a gente ri diante de tudo que está acontecendo. Ei, qual o motivo do riso? Diante dessa parada que está acontecendo no Brasil. Eu tinha parado de pregar no passado nas ruas. Deus me disse, vai para o quarto. Fui para o quarto. Cheguei lá, Deus falou bem assim, deita no chão, deita no chão. Ele falou, pega seu ouvido e coloca no chão. Coloquei. Fechei os olhos, comecei a orar. Aí ele começou a dizer bem assim, agora escuta. Eu calei e escutei. Comecei a ouvir gritos. Socorro! Socorro! Eu falei, Deus, que grito é esse? Ele falou, bom, esse primeiro grito é o grito das crianças que estão sendo estupradas nesse exato momento. Socorro! Esse grito é o grito das crianças que estão morrendo de fome. Socorro! Esse grito aqui são os adolescentes e jovens querendo suicídio. Eles estão pensando em suicídio agora. Socorro! Esse grito aqui é o grito das crianças que estão lá na África morrendo de fome. Socorro! E ele foi me dando o nome de cada grito. Esse dia eu fui batizado, ou melhor, fui rebatizado na angústia de Deus. Tem dias que eu não consigo sorrir. Eu vou nas igrejas, eu fico meio assim. Por isso que eu gosto de ficar no meu canto. Porque o cara vem, ele sorri assim para mim e eu não consigo. Tem esses dias. Tem dias que eu fico na minha. Aí tem gente que acha que eu estou assim por problema próprio. Não. Não. A maioria das vezes é simplesmente porque eu estou sentindo a dor de Deus. Eu estou sentindo a angústia de Deus. Os últimos dias não falam da unção do riso, mas da unção da angústia. Os últimos dias não falam de pregadores e ministros de louvor simplesmente. Falam de pregadores e ministros de louvor, mas que antes são intercessores. O Gama está dando um grito hoje. Agora. Gente, você consegue ver uma criança estuprada? Se colocar aqui, ó. Você vai ver. Você não consegue ver. Ninguém aqui vai rir diante disso. Ninguém ri diante do estupro. E Deus? Sendo que você é um esterco, um homem mau, você é mau. Seu espírito é novo, sua carne é velha. Sua carne vai para o céu, seu espírito vai. Se você sendo um homem mau, a Bíblia diz, fica triste com o estupro. E Deus santo, soberano, Criador. Um dia ele me disse, quando eu estava voltando no avião, disse, João, nem sempre o céu está em festa. Falei, como assim? Ele falou, a festa aqui, a regra aqui é clara. Só tem festa se tem pecador se arrependendo. Se não tem, lágrimas. Segundo a gente estava orando com a galera. A gente estava orando. Eu e a minha equipe. Porque a gente tinha perdido essa chama da intercessão. Aí a gente estava chorando, estava ali a Kíria chorando, a galera chorando, e caiu um pingo do meu lado, grande. Puff. Eu levei um susto, me arrepiei todinho. Na hora ele me disse, essa causa não é de vocês, antes de ser de vocês, é minha. Isso que acabou de cair aqui, foi uma lágrima minha, para lembrar vocês, de que nem sempre o céu está em festa. Se os olhos secarem, se preocupe. Estou nem para as suas obras. Nem aí, ó. Apocalipse 2, 1-4 diz, conheço tuas obras, conheço tua perseverança, conheço teu trabalho árduo, conheço, vocês não conseguem suportar homens maus. Vocês leem a Bíblia, porque só não suporta homem mau, só conhece herege. Na pregação quem tem Bíblia. Vocês leem a Bíblia, vocês perseveram, vocês lutam, vocês pregam, vocês têm boas obras, alimento carente, alimento pobre. Vocês fazem o trabalho ali com a galera que tem câncer. Só que vocês perderam uma coisa, o primeiro amor. Versículo 5. Então, volte a praticar as primeiras obras. Não sei você,
Mas minhas primeiras obras não tem a ver com pregação, tem a ver com oração. Ninguém no nascimento já prega, todos no nascimento oram. Você vai para frente e faz uma oração. Jesus hoje, Ele está chamando pessoas para intercessão, para oração. Agora tudo isso com um propósito. Através de você, milhares de pessoas conheceram o Senhor. É ser ousado como George Whitefield. Sabe quem foi George Whitefield? Foi o cara lá em 1700 que era amigo de John Wesley. Ele sentia tanta dor de Deus que ele orava: Deus, dá minha alma se não morro. Um dia o cara chegou e falou: por que você fez essa oração? Como assim, dá minha alma se não morro? Ele falou: porque eu não aguento ver o que está acontecendo em Londres. Se Deus não me usar para mudar isso, eu prefiro que Ele me leve. John Knox orou: Deus, me dê Escócia ou eu morro. Charles Spurgeon, 1600, ele orou: Deus, se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve à conversão de alguma pessoa e execute-o com todas as suas forças. Charles Spurgeon. Hoje, Deus vai batizar vocês na dor dele. Ninguém para sentindo a dor de Deus. Ninguém. Tem idoso hoje que vai voltar a chorar, como lá nos primeiros dias. Lembra lá dos seus primeiros dias? Falava Jesus, você já chorava. Jesus, você chorava. Lembra lá você marmanjo aí na fé. Cuidado, viu? Quer crescer na fé? Cresça como criança. Mente de adulto, coração de criança. Cansei de ouvir pessoas falarem de Jesus sem estar apaixonado por Ele. Cansei de ver homens pregando como se vivessem mais 10 anos. Quero ver homens que preguem como se fosse o último dia. Homens que queimam como se fosse o último dia. Essa é a igreja dos últimos dias. O dilúvio vai vir. A arca está sendo preparada. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Os piores dias do mundo e os melhores dias da igreja. A igreja não será afetada por aquilo que irá vir. Deus é bom e justo. É estranho porque eu já preguei o contrário. Eu me arrependo de ter pregado algumas coisas. Eu voltei às escrituras. Eu voltei para um pão verdadeiro. Eu voltei. Voltei meu primeiro amor tem 1 ano. Ou 1 mês. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Dilúvio em toda a terra. A arca preservada. O que é a arca? Igreja. Vamos encher essa arca de pessoas. Vamos encher a arca de pessoas. Porque Ele vai voltar. A arca tem que estar cheia, brother. Ore por aqueles que você quer que entre na arca. Ore, interceda. Minha mãe ia para o inferno. Foi alcançada por Deus. A cena que mais marcou minha história foi o dia que eu cheguei louco de Rupinol, do Federal Music, Steve Aoki, 2014. Eu peguei minha mãe desviada, usuária de cigarro. Minha mãe de joelhos no meu quarto, orando, intercedendo por mim. Uma desviada orando. E a igreja não ora. Ore, interceda. Ore pelo teu parente. Interceda pela tua escola.
O inferno existe. Não é conto de fábulas. Chega de brincar de casinha. Jesus não vai casar com uma noiva, com uma criancinha, com uma menininha de seios pequenos, como está em Cantares. Ele vai casar, ele vai vir em busca de uma igreja que está à estatura do varão perfeito. Chegou a hora de crescermos. Largue essa porcaria. Cresça. Isso daqui não vai te levar a nenhum lugar. Você tem uma vida para queimar, queime. Você jovem adolescente, reprovei 3 vezes, fui expulso de 5, me arrependo muito. Valorize isso, estude, ame, faça como John Wesley, ame, busque, abrace, sorria, como se fosse o último dia. Chamo isso de viver com sabedoria. Os homens que mais me inspiram hoje são aqueles homens de cabelos brancos que ao falar Jesus choram. O coração da maioria se endureceu. Pregam bem, cantam bem, a paixão foi embora e mal sabem. Estava assistindo o vídeo de Lagoinha, em 1994. Davi Silva, Mike Shea, na palavra Adão criança, eles cantavam: vem minha noiva, vem minha noiva. Na época do avivamento, intimidade, canções de intimidade. Hoje, canção fala de cura, fala de bênção, fala de carro, fala de mudança de vida material, mas não fala dele, não fala do noivo, não fala da paixão. Mas esses dias estão voltando. Eu estou fechando, me dê mais 5 minutos. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: aqueles que plantam em lágrimas colherão em júbilo. Aqueles que andam chorando voltarão colhendo os seus feixes em alegria. John Bunyan disse na pregação: não podia me contentar sem o fruto do meu trabalho, vírgula, almas. John Hyder, o homem que orou no alto da Sibéria, o amigo dele disse: como é que você vai para a Sibéria? Você vai morrer, escreve depois. Foi na maior geada da Sibéria. Ele foi, e ele de braços abertos, com 28 anos, ele disse: Deus, eu oro para que a Sibéria e a Rússia se rendam ao Senhor. A neve veio sobre ele, e ele morreu congelado no alto da Sibéria, orando. Isso foi quando? 1890. 40 anos depois, 48 anos depois, um homem, Billy Graham, entra pela primeira vez na União Soviética. E ele faz todo o exército da União Soviética de joelhos cantarem: porque ele vive, posso crer no amanhã. Por que ele foi lá? Um homem orou, um homem intercedeu. Tem muita gente que quer suicídio aí, brother, aqui fora. Pare de olhar para o teu umbigo. Inclusive, Augusto Cury disse, o maior psiquiatra do Brasil: o antídoto para depressão, pânico e ansiedade se chama amor. Ame as pessoas, que a sua depressão, ela pode não acabar, mas ela vai fazer isso aqui. Sua ansiedade, seu medo. Louvor sobe lá rapidão. Ninguém olha para o louvor, fica de boa, lentamente. Estava um dia lá na minha igreja, fui arrebatado. Fui literalmente arrebatado. Eu achei que foi visão, conversei com o meu pastor Google, ele falou: isso não é visão não, isso é arrebatamento. Eu fui, eu entrei no jardim, e nesse jardim eu estava com um homem de branco, com um homem brilhando, e ele estava de branco, eu estava de mãos dadas com ele, e na minha direita assim. Eu não consegui olhar para ele, mas quando eu olhei, eu tentei olhar, eu vi a feição dele. Eu não vi o rosto, mas eu vi a feição. Não tem como explicar.
e a feição dele estava triste. E eu perguntei: por que você está triste? Ele falou: eu preparei tudo, só que está vazio. Quero casar, quero minha noiva. Fiquei um mês angustiado. Prefiro ser um angustiado que luta por almas do que um panguão sorridente que faz nada. Um dia eu perguntava: Benihim, qual é o segredo? Meu pai está aqui, ele recebeu o Espírito Santo. Benihim. Ou fala do Benihim, fala. Cuidado, brother. Ele tem os erros dele como ser humano, mas Benihim, velho, foi um dos caras mais ungidos de toda a história. Ok? Beni, como é que começou? Ele falou: fui levado ao inferno. E eu vi uma geração gemendo, pegando fogo. Eu falei: alguma coisa eu tenho que fazer. E nasce Benihim. Hoje é o dia que Deus vai fazer aqui, ó, isso daqui, ó. Desperte, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deixa eu te falar, queira você ou não, ore ou não, o avivamento vai acontecer. O meu convite não é para que você faça acontecer. Ninguém faz avivamento. A pergunta é uma só: quer participar? Se sim, bem-vindo ao time. Faca na caveira, chega de brincar e vamos correr. Agora, o nome da conferência é Mova-se. Sabe por que muita gente fica parada? Porque não teve contato com o fogo. Pega um palito, como diz o Guga, meu pastor, fósforo, e acende. Já acendeu o fósforo? Fica segurando. Fica segurando. Se você não largar, o fogo desce e pega a sua mão, não é verdade? Se pegar, você fica assim, ó, está queimando. Não, o que você faz? Quem recebe o fogo se move, se coloca em movimento. João, estou vacilando. Bem-vindo ao time. Vacilei muito, me arrependi. Estou aqui hoje. Ei, tem muita gente aqui que está se condenando pelo passado. Porque a gente gosta de falar de Paulo, né? Paulo estava andando, encontrou a luz, puf, caiu do cavalo. Caiu ou não caiu? Enfim, caiu em si. Só que teve Pedro. Paulo viu a luz e mudou. Pedro viu a luz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só foi mudar no 3º ano. Quem começou a igreja primitiva? Pedro. Quem começou foi o homem caído. O homem que ninguém esperava começar a igreja primitiva começou, sabe por quê? Graça. Os bares vão fechar, as boates vão fechar, os colégios vão ser de Jesus, a faculdade vai ser de Jesus. A economia de Brasília vai fazer isso daqui, é o que Deus nos disse. Ó, o povo duvidou, estou falando, pode anotar. A economia vai fazer isso daqui em Brasília, ó. Os bares vão continuar. As boates vão continuar. Os colégios vão, tudo Jesus. Sabe o que vai acontecer em colégio que Deus me deu visão? Deus me deu uma visão que no meio do pátio, antigamente o povo brincava, fumar maconha. Na verdade fumar maconha, fumou umzinho ali no colégio. Acabou. Que Deus vai levantar uns jovens loucos, chapados, embriagados. Você vai chegar bem assim: hoje você conhece meu Deus. Você vai lá, você vai botar a mão nele e vai receber o Espírito Santo. Eu tive uma visão de pessoas caindo. Mano, eu estou falando sério. Caindo no meio do pátio. Eu falei: o que é isso? Aí Deus falou bem assim: eles vão se embriagar no meu espírito. O horário do intervalo vai ser o horário dos cultos de avivamento. Ninguém vai se reunir para orar e para interceder. A chuva voltou, brother. Voltou. Faculdade também. Para isso tem 5K geração orando por isso. 5. Hoje, se você aumentar a sua fome, Deus te pega.
Deus te marca. Acabou com você. Acabou. E vai te matar. Uma coisa. Deus quer matar algumas pessoas hoje aqui. Sim, porque quem é morto gera vida. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena o choro. Você chora, outros sorriem. Vou ensinar algo para vocês, eu fecho aqui. Quer sorrir? Espere todos sorrirem. Aí você sorri. Porque a Bíblia diz: chore com os que choram, se alegrem quando se alegrarem. Sabe o que significa? O seu sorriso depende do sorriso dos outros. Por isso que eu digo, Cristo foi o homem mais sinistro de toda a terra. Jesus Cristo, o Deus encarnado na terra. Quer vida fácil? Budismo, espiritismo, vai. Tem paz lá, vai. Quer deixar legado? Bem-vindo ao cristianismo. Mas cristianismo é morte, é morrer. Cristianismo é faca na caveira. O Espírito Santo vai entrar aqui. Pode apagar as luzes para mim, por favor. O Espírito Santo vai entrar aqui. Ele vai aumentar a fome de pessoas. Ele vai aumentar a fome. Equipe, se espalhe. Pega um, cada um em um. Jesus vai curar hoje pessoas do pânico, depressão, ansiedade. Pessoas aqui que tomavam remédio controlado vão parar de tomar. Porque Deus hoje está marcando a sua história para você marcar uma geração. Deus hoje vai levantar aqui embaixadores do céu para todo o Gama. Novo Gama será atingido pelo Gama. O que vai